porque eu quero começar a falar sobre, eu acredito que eu não consiga falar tudo nessa aula, sobre alguns conceitos relacionados à coleta, né? Coleta de solo e também é chover no molhado, né? Mas vale a pena a gente refletir sobre isso e começar a reflexão, né, com esses itens que o Malavolta trouxe para nós. Né? Isso aí ele publicou em 1993. Ele fala que a adubação do solo começa com a análise, né, que não é só colocar o adubo, é fazer uma análise bem feita, fazer uma análise criteriosa, fazer uma amostragem criteriosa desse solo. Com base nas respostas obtidas nessa análise da fertilidade do solo, proceder à correção, se for necessário, em mais de uma profundidade, se for preciso. Né? Vocês estão ouvindo ou só o Denner que não está ouvindo? Mais alguém não está ouvindo ou só o Denner? O som está normal aí para vocês? O Denner, o problema é do seu computador. O Denner, saia da sala, por favor, e retorne. Vamos continuar aqui até ele sair e voltar. Façamos a correção e depois de feita a correção, aí sim façamos a adubação. Né? Então, tudo isso é um processo. E todas as etapas têm critérios e têm ordem a ser seguida. Coisas não são todas a todo momento. Tudo tem as suas etapas e tudo é um processo. Primeiro passo, né, isso aí também é chover no molhado, então eu vou passar bem rápido com relação a isso. Primeiro passo, identificação dos talhões. Isso, gente, é uma questão muito importante. Né? E por mais que seja simples ao nosso olhar, por mais que seja simples a gente falar isso aí, de eu reforçar isso aí para vocês podem estar pensando aí, já vem mais uma vez um outro professor falar para nós que tem que dividir talhão. Isso eu já escutei do professor fulano, ciclano, beltrano. Já escutei isso no mínimo 10 vezes nesse curso de agronomia. E já vem mais um falando disso como se eu não soubesse. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Eu tenho certeza que vocês têm um entendimento de que isso é importante. Mas a todo momento que vocês estiverem dando orientação técnica, seus meninos que já estão no campo podem falar isso para nós. Quantos erros acontecem nesse momento? Muitos erros. Muitos produtores cometem erros que são que a gente não consegue nem entender. E aí, como que um plano de adubação vai acontecer de maneira adequada se o primeiro passo, que é trabalhar com uma área uniforme, não foi respeitado? Não foi respeitado de que forma? Talhões muito grandes. Lavoura de café, nós orientamos talhões de, no máximo, 5 hectares. Tá? Aí vamos imaginar um produtor que tem uma área lá que é 10 hectares de café. Isso acontece muito em áreas mecanizadas. Cerrado Mineiro, interior de São Paulo, talhões grandes. Né? Aqui no sul de Minas acontece em alguns municípios que têm solos mais planos, mais assentados. Né? Tipo aqui essa região região de Furnas, Fama, mais para cima aqui de Alfena, sentido Varginha, tem muito disso. Né? Três Corações, aí pega um pouco mais à direita ali, Três Corações, descendo Fernando Dias para São Paulo, ainda tem algumas áreas que são mecanizadas. A área ali de Santo Antônio do Amparo, Campo das Vertentes, tem alguma coisa nesse sentido. A gente percebe muitos talhões grandes que o produtor trabalha com uma amostragem só. Né? Aí, quando for assim, a amostra vai ser composta por amostra A, amostra B, amostra C, do talhão de tal lugar. Talhão 30. O talhão 30 tem 15 hectares. Nós vamos trabalhar com 30A, 30B, 30C. Ou seja, divide esses 15 hectares
em 3 subglebas de 5, né? Respeitem a questão do solo, respeitem a questão do solo, que eu digo, né, com as características de solo, características de perfil, tá? Características de CTC, teor de matéria orgânica. Respeitem as questões relacionadas à exposição ao sol, tá? Não mantenham na mesma gleba uma parte do talhão que toma sol de manhã e à tarde e outro que só pega o sol da tarde. Então, isso tudo influencia. Tá? Separação por cultivares, separação por manejo de poda, tudo isso é importante. Tá? É importante que seja utilizado como critérios de identificação dos talhões, para que as áreas sejam realmente uniformes. Tá? Muito bem. O segundo passo, da mesma forma importante, definido o talhão. Então, aqui está demarcado o talhão, né? Observem aqui a demarcação do talhão. Vou fazer aqui, vai ficar bem bonitinho. Opa! Aí vem o outro aqui, vai ficar bonitinho. Aqui a demarcação do talhão. Esse talhão, todo ele vai ser investigado com pontos amostrais, tá? Então, o segundo passo, em torno de 15 a 20 subamostras, ou amostras simples em cada talhão. Se vocês vão caminhar em zigue-zague, quando permite a passagem entre as plantas no espaçamento mais largo, ou se vocês vão caminhar serpenteadamente. Serpenteadamente significa assim, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Isso aqui é o caminhar serpenteado. Tá? Então, esse caminhar serpenteado vai acontecer em lavouras que a gente consegue passar entre as plantas, porque o espaçamento em renque, nós vamos conversar sobre isso, espaçamento em linha, impede a passagem. Aí, numa situação dessa, vocês vão fazer 15 pontos, hein? Vamos definir. Tem um ponto que vai ser feito aqui, ó. Um ponto aqui, ó. Nesse ponto, vocês vão coletar aqui, 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 aqui e aqui. Olha que beleza. Lado de baixo da rua de cima e lado de cima da rua de baixo. Aí vocês definam. Dá aí 3, 4 plantas ou 3, 4 metros nesse intervalo aqui, ó, para que vocês possam fazer a composição do que nós chamamos aqui de amostragem simples. Quanto maior o número de pontos amostrais e de amostras retiradas, maior será a representatividade dessa análise do que realmente está na boca da planta. É muito trabalho? É muito trabalho. José, se fosse mais fácil, teria fila de gente fazer, mas não tem. Tirar terra é um trem que não é brincadeira. Pode perguntar. ô Zé, eu vi você, aqui o Renan, Fala, Renan. você demarcou o ponto aí e falou a respeito de fazer a coleta do lado de cima e do lado de baixo da rua. Para que situação você recomenda esse tipo de coleta? Para quem é do lado de cima e do lado de baixo, ou só para quem é adubo do lado de cima? Então, eu recomendo a adubação, Renan, dos dois lados. Não é que tenha que colocar o adubo dos dois lados, é que tem que colocar o adubo esparramado debaixo da planta, de forma que ele pegue toda a região de raízes da placa superficial. Você entende? Sim, não, com certeza. Tá? Então, numa situação dessa, nós temos que fazer a orientação para o produtor, é que ele não pode colocar aquela bolinha de fertilizante. Ele tem que colocar o fertilizante espalhado sobre a projeção da copa, para que haja maior eficiência na captura desse cara pelas raízes, seja por interceptação. Ô Zé, mas a intenção em si é muito boa, por exemplo, de espalhar o adubo bem espalhado. Mas quando a gente pensa numa planta vigorosa, que ela está bem vestida ali, para você, ainda mais numa adubação manual, para você alcançar por completo ali a parte da copa da planta inteira, é muito difícil. Você acha que isso acontece? O pessoal consegue alcançar? Renan, eu posso te responder falando uma frase que eu penso? Se fosse fácil, tinha fila de gente querendo fazer. Você entendeu a minha resposta? Não, entendi. Pois é. Então, existem coisas que têm que ser feitas. Por exemplo, o produtor aduba fora da projeção da copa
para poder não queimar as folhas meristemáticas do terço inferior. Então, ele coloca o adubo para fora da região meristemática do ramo colegiotrópico inferior, não é assim? Ele aduba para fora da saia na prática. Isso mesmo. Então, isso é o real. Isso é o prático. Na teoria, tá certo? Não, na teoria não. Na teoria está errado, porque tem que estar na parte de dentro. Então, essa é a mesma resposta que eu uso para te dizer que, mesmo que seja difícil, nós temos que tentar ao máximo fazer com que esse adubo seja distribuído debaixo da planta para que haja maior eficiência na sua absorção, mesmo que seja difícil. Por exemplo, desbrotar café é fácil? Eu considero a tarefa mais difícil. Exatamente. A desbrota do café é uma prática extremamente complicada. Ainda mais quando nós falamos de uma lavoura recém-esqueletada. Decotou, esqueletou, e você vai fazer desbrota nisso aí ao longo do ano. Produtor, o desbrotador, se ele não estiver trabalhando com uma luva boa, ele sai com a mão dele na carne viva. Tanto que ele machuca ao longo do dia de trabalho. Se pensar que esse camarada vai trabalhar 15 dias nisso, é de ter dó. Mas tem que fazer. Então, tem que desbrotar uma lavoura. Do mesmo jeito que tem que fazer 15 subamostras. Do mesmo jeito que tem que fazer a adubação debaixo da projeção da copa. Mesmo que isso seja difícil. Porque eu digo para vocês, como que nós conseguimos enxergar, visualizar, conhecer, visitar, presenciar uma lavoura de café que tem a produtividade média de 50 sacos por hectare, que oscila entre 70 e 40, 70 e 30, 60 e 30, que seja. E nós vemos que a capacidade produtiva média do Brasil é entre 22 e 27 sacas por hectare, média. Então, existe muita coisa a ser trabalhada. E a gente tem que entender que, tá certo, existe aquilo que é o utópico, o teórico utópico. Mas a gente não pode entender que as coisas não podem ser feitas porque a dificuldade na prática é muito grande. Então, voltando a te responder, eu tenho certeza da dificuldade que você relata, porque eu acredito que você já viveu isso. Porque você é uma pessoa que tem conhecimento prático, você já trabalha na lavoura de café, você tem família que produz café. Então, o seu ambiente de crescimento e de experiência, você já viu isso. Mas eu falo para você o seguinte, baseado nas técnicas de zoologia sistemáticular, morfologia sistemáticular, questões relacionadas ao solo e ao comportamento de absorção de nutrientes pelas plantas, eu falo, olha, por mais que seja complicado, vamos tentar ao máximo fazer a distribuição do fertilizante debaixo da copa para que a gente consiga aumentar a eficiência de captura desse fertilizante, desse nutriente pela planta. E aí sim, conseguir nos aproximar da teoria, o máximo possível. Você entendeu a minha resposta? Entendi sim, Zé. Perfeitamente. Então, cada realidade é uma. Por exemplo, um produtor que tem uma adubadeira, ele consegue espalhar o adubo ou não? Consegue. Com a adubadeira, ele consegue uma adubação bem uniforme. Ele consegue uma adubação uniforme, ele consegue regular o prato para que esse prato consiga dar uma velocidade ao grânulo para que ele atinja o outro lado da planta, e ele consegue regular isso aí para não passar da planta, da projeção do outro lado. Ele consegue colocar o fertilizante debaixo da planta e a asa da adubadeira sobe os ramos para poder fazer passar por baixo. Então, são situações que o produtor tem que lançar a mão, caso seja possível, para que ele consiga fazer aquilo que é mais próximo da teoria. O levantar a saia e colocar a adubação de baixo, ou trabalhar com um fertilizante, vamos falar de fertilizante nitrogenado, um fertilizante nitrogenado que tenha baixa volatilidade, porque se ele tiver baixa volatilidade, baixa ou proteções a perda por volatilização, maior proteção de perda por volatilização. No caso dos nitratos, em relação aos sulfatos, em relação à ureia. Se
Se o produtor tiver a condição de usar isso, ele pode adubar no seco. E o adubar no seco, ele joga na folhagem. Porque jogar na folhagem vai querer embaixo esparramado. Entende? Então, são situações importantes que nós temos que entender que estão disponíveis para que a gente possa diminuir os erros de manejo. Agora, se o produtor quer fazer adubação com ureia, com sulfato e época de chuva, o bicho pega. É mais barato? É mais barato. Mas quanto isso está sendo eficiente? Percebe? É isso que nós temos que, nós técnicos de campo, nós temos que entender quais são as tecnologias que realmente impactam positivamente para o produtor. É caro? É mais caro, mas a perda é menor. A eficiência é maior. Então, tudo isso tem que ser analisado. Quando a gente vai fazer avaliação, por exemplo, de um adubo com baixa capacidade ou com alta resistência à volatilização, no caso de fertilizante nitrogenado, ele vai ser mais caro. Tá certo, mas será que comprar esse fertilizante mais caro vai me permitir, né, com essa tecnologia mais atualizada, com essa inovação, eu consigo aumentar a eficiência da minha absorção, da minha adubação nitrogenada e, consequentemente, maior vigor, maior crescimento, maior produção? Então, são reflexões que nós temos que ter para tudo que é prática agrícola. Não estou falando só de adubação, para tudo. Tá bom? Podemos seguir ou tem mais alguma pergunta? Da minha parte, podemos seguir, Zé. Eu respondi sua pergunta, Renan? Respondeu sim. Entendi perfeitamente. Tá bom. Obrigado, viu, Zé? Tranquilo. Imagina. Mais alguém, gente? Se não tem perguntas, nós vamos tocar. Bom, fizemos aí a retirada da terra. Minha pergunta é, essa aqui é uma lavoura de cacaí amarelo 2SL aqui do Guaxupé. Essa lavoura hoje, ela está só galhada. Terceira lavoura de 4 anos, bastante vigorosa. O produtor tratou ela de uma maneira não muito adequada. E percebo que ela está com um espaçamento um pouco maior, né? Então, espaçamento de 1 metro, acho que 1 metro e 1,20 m. Plantas nesse sistema assim, elas depauperam muito facilmente. Mas ela está... Então, onde que nós vamos adubar? Onde que nós vamos retirar a terra? Desculpa. Nós vamos retirar a terra na projeção, do lado de fora, terra entre as plantas, ou nós vamos retirar a terra onde essa setinha está mostrando para nós, que é aqui debaixo da saia. Então, lá na fisiologia, nós já refletimos, né? Aonde nós temos que tirar terra? Nós temos que tirar terra onde tem boca, que é o local onde nós temos que colocar o adubo. Então, a reflexão é: a maior concentração de raízes do cafeeiro está na projeção até mais ou menos o meio. Tá? Isso aqui eu chamei de região A, aqui eu chamei de região B, na aula de fisiologia, que eu chamei de região C. Aqui, pouco crescimento radicular. Aqui, raiz da placa superficial, que também tem capacidade de absorção. Porém, com menor ramificação, e essa porção intermediária B, com maior concentração de raiz da placa superficial, com grande capacidade de absorção, grande capilaridade. Tá? Então, é aí que nós temos que ir à terra, que é o local de colocação da adubo. Mostrei para vocês também essa foto do Wilson, que é o que ele mostra para nós. O que é a projeção? A projeção é toda essa faixa que está sob o progeotópico. O progeotópico está aqui, ó. Tá? Então, aqui está o ramo progeotópico. Toda essa faixa que está abaixo da projeção do progeotópico, isso é projeção da copa. É a sombra. E as raízes se concentram em torno de 30 a 40 centímetros. 80% do sistema radicular está nessa faixa. Por isso que nós não mexemos no solo na hora de fazer calagem. Nós vamos conversar sobre isso. E foi uma consideração que foi feita pelo Daniel, se não estou enganado, na aula de poda, no tira dúvidas de poda. Não mexemos com isso. Tá? Mas isso aqui nós já conversamos também. Vamos continuar?
Isso aqui é uma foto feita na Fundação Procafé, na Fazenda Experimental de Varginha, um trabalho que foi publicado em 2008 pelo Antônio Wander Rafael Garcia, e ele mostra a profundidade do sistema reticular de um catuaí de 11 anos de idade, planta vigorosa, aqui é a trincheira, a régua está posicionada aqui, ó, né? E percebam, 1 metro, 2 metros aqui, ó, 2 metros de profundidade, tá? 2 metros de profundidade. Observe aqui em cima, região da placa superficial, entre 30 e 40 centímetros. O quanto aqui existem raízes nesse estilo aqui, ó, raízes que parecem algodão. Tá? Pela foto ela traz essa reflexão aqui, ó, raiz axial, aqui uma outra raiz axial, tá? Raízes axiais mais grossas e raízes fora da placa superficial aqui embaixo. Tá? Agora percebam, raízes da placa superficial. Olha isso aqui, ó, todo esse conjunto aqui, ó. Raízes da placa superficial, elas parecem mais tipo de um algodão, assim, né? Bastante capilarizado. Mostrando para nós todo esse desenho do sistema radicular. E aqui, um trabalho que surgiu, né, um resultado que surgiu desse trabalho, aqui ele faz uma avaliação percentual das raízes finas e médias, raízes de absorção, ao longo do perfil do solo, considerando aqui profundidade. Ou seja, nós estamos falando em 20 centímetros, 40 centímetros, 70 centímetros. 20 a 40 é a profundidade de avaliação. De 20 a 40, vamos trabalhar essas duas aqui, ó. Nós estamos falando que Antônio Wander disse para nós em 2008, nesse trabalho dele, que algo em torno de 50% do sistema radicular composto de raízes finas e médias estão localizadas até 40 centímetros de profundidade. Tá. Vamos fazer uma outra reflexão. Imagina um produtor passando uma grade leve para fazer a incorporação de calcário numa lavoura de café. E ele corta 10 centímetros. Se ele corta 10 centímetros, ele está trabalhando aqui, ó, nessa faixa aqui. Ele está cortando 50% dessas raízes. Ou seja, ele está matando 15% de raízes finas do café, com a prática de incorporação de calcário. Tá? Ou seja, essa planta vai amarelar, ela vai se tornar mais suscetível a pragas, ela vai ter uma desfolha intensa, ela vai ter uma suscetibilidade maior à ferrugem e cercosporiose. Tá? Ela vai sentir, pela morte das raízes, tá? Que vai ser 15% daquilo que ela tem disponível para crescer, para comer. Entendamos a importância disso. Tá? Mas ele fez uma avaliação, como eu disse a vocês, até 2 metros, né? Ou seja, 30, 50, 70, 80. 80% até 1 metro. É muita coisa. Tá? É muita coisa. Vamos seguir. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? A pergunta, então, que eu faço para vocês é a seguinte. Qual o melhor equipamento a ser utilizado para fazer retirada de terra? O que a propriedade tiver. Exatamente, Sara. E eu já vi muita gente, quando eu trabalhava na Emater, e lá nós tínhamos um trato, a Emater tinha um trato para poder auxiliar o produtor, eu vi muita gente chegar para mim e falar assim, eu não vou tirar terra esse ano porque a fila de empréstimo do trado está muito grande e até chegar a minha vez de usar o trado, já vai ter passado a época de retirada de terra. Aí eu falei para ele assim, meu amigo, tira com enxadão. Ele falou, mas por que eu vou tirar? Por que eu posso tirar com enxadão? Eu não tenho que tirar só com trado? Não, você tem que tirar com o que você tem. O importante é que você tire. Mas o enxadão, ele pode dar uma interferência no teor de ferro. Mas o enxadão, ele pode dar uma interferência com relação ao neóbio, né? Gente. Oriente o produtor que ele tem que tirar terra com o instrumento que ele tem disponível, tá?
Se ele tem aquele triciclo que vai lá, ele aperta o botão, o cara faz o buraco, põe a terra no balde, está ótimo. Se ele tem o trado, está ótimo. Se ele tem a sonda, está ótimo. Se ele tem o enxadão, está ótimo. O importante é que tire. Tá? Entenda as limitações e tire. Né? Eu até acho que na análise de solo, ou uma coisa que deveria ter na identificação daquela amostra do laboratório, qual foi o instrumento de retirada de terra. Isso faz parte, deveria fazer parte, né, das informações. Tá? Mas aí estão os instrumentos todos possíveis, né? Alguns mais adequados à terra mais argilosa, outros adequados à terra mais arenosa, outros ainda adequados a uma terra com maior presença de pedras. Então, tudo isso, né, é preciso ter o entendimento para poder fazer o uso adequado da ferramenta, né, para diminuir o trabalho e aumentar a eficiência. Bom, então qual o melhor equipamento? É o que ele tem na propriedade. Né? Seja o enxadão, seja a sonda, seja o trado. O importante é que ele faça essa retirada de terra todos os anos. Né? Retire, faça aí a homogeneização da terra de todos esses pontos, né? Separa aí por profundidade, faça a composição da amostra composta pelas amostras simples ou subamostras, homogeneize o material, né? Faça a identificação disso aí no saquinho de terra, tem uma planilha para poder entender e ter a codificação, tá, desse material nos arquivos dele, quantidade adequada, retirada de raízes, retirada de torrões, faça todo esse trabalho, identifique e mande para o laboratório. Né? Em tempo hábil. E essa reflexão também aqui ela é extremamente importante. Né? Extremamente importante. Todos os anos. Todos os anos. Isso aqui é para todo ano. 0 a 20. Todo ano. 60 dias no mínimo após a última adubação. Se ele adubou em março, ele pode fazer a retirada de terra de maio adiante. Se ele adubou em abril, ele tira de junho adiante. Tá? 60 dias para que não haja sobreposição desse fertilizante na terra que está sendo retirada, e aí superestime aquele determinado nutriente na terra, né, na análise. Tem que esperar a capacidade de solução e absorção pela planta. Mas todos os anos tem que retirar a terra de 0 a 20. Tá? Sobre a saia. A cada 3, 4 anos, 20 a 40, né, para poder fazer a recomendação de gessagem, e aqui na entrelinha, a cada 3, 4 anos, quando faz cultivo intercalar. Tá? Além disso, não se preocupe muito com a entrelinha, não. Tá? Mas todos os anos de 0 a 20, e a cada 3, 4 anos, para ter recomendação de gesso com uma análise em profundidade de 20 a 40, isso aí é necessário. Tá? Isso é necessário. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Aqui um resuminho, né? Onde a gente pensa onde adubar, aonde retirar terra. Isso aí está muito bem definido para nós. Com relação a esse slide do intervalo de retiradas de amostra, alguém ficou com alguma dúvida? Eu tenho uma, Zé. Já vou te passar. Independente se é ano de produção alta, produtividade alta ou produtividade baixa. Faça retirada de terra todos os anos. Se for ano de crescimento mais intenso, ou ano de baixa produção em função de bienalidade, aí sim é o ano de definir um programa de adubação adequado para o crescimento. Tá certo? Porque esse crescimento ele vai refletir em florescimento e adubação. Então, todos os anos, independente da capacidade de produção, é ano de retirada de terra. Pode fazer pergunta. Ô, Zé, e em relação ao café irrigado e fertirrigado, que você tem uma descarga de nutriente ali, se for uma lavoura jovem, no caso, o plantio, quase o ano inteiro, né, praticamente, que você está jogando fertilizante ali direto na planta. Tá. Com relação ao primeiro e segundo ano, em especial o primeiro ano, você vai fazer com a análise inicial.
No segundo ano, se você quiser tirar, é um bom direcionamento, em especial lavouras de alto nível tecnológico, né? A partir do terceiro ano, que você tem uma capacidade de produção grande, em especial sistema irrigado, faça a retirada de terra todos os anos. Em qual período, né? É importante fazer, suspender a irrigação para que se tenha déficit hídrico e uniformização de florada. Então, esse momento de fértil irrigação, mesmo que você faça aí 8 parcelas, 6 ou 8 parcelas, em momento de pré-colheita, você tem que dar um déficit hídrico aí para poder uniformizar o desenvolvimento das gemas. E esse momento é o momento para que você faça esse intervalo para retirar a terra. E você não vai fazer a fértil irrigação. Você não vai fazer nem irrigação. Entende? Então, é aí que vocês fazem esse intervalo aí de retirada, para retirada de terra. Porque mesmo na lavoura fértil irrigada, Renan, a fértil irrigação não acontece todos os meses. O parcelamento ele é maior, mas ela não acontece todos os meses. Eu não conheço nenhuma propriedade que fértil irriga que faz 12 adubações uma vez por mês. Alguém, você conhece? Alguém conhece? Estou falando de fértil irrigação, estou falando de irrigação. Tá certo? Beleza. Então, a gente associa a questão do déficit hídrico com a questão do intervalo para retirada de terra após a última fértil irrigação. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, sobre isso que nós conversamos? Eu queria fazer uma pergunta. Renan, você está na Agriforte, não está? Tô sim, Zé. Vocês têm uma experiência bastante interessante com relação à retirada de terra de lavoura de café, não tem? Acredito que sim. Pois é. Vocês se depararam com algumas dificuldades em termos de metodologia para retirada de terra? Com relação ao produtor? Com relação a que o produtor queria que fosse feito? Você se refere a que tipo de problema? Você fala em relação a... Por exemplo, vocês querem fazer de um jeito e o produtor fala, não, eu quero que faça desse jeito. E o jeito dele não é o melhor. Não. Quanto a isso, eu acho que não, Zé. O maior problema é na hora da recomendação. No caso, eu fiz a pergunta ali a respeito da coleta do lado de cima e do lado de baixo. Normalmente, o produtor ele quer fazer a adubação só de um lado. Ele não tem a intenção de adubar dos dois lados. Mas em questão a coleta em si, quando ele contrata o serviço de amostragem, é porque já é um pouco não, ele é bem mais cabeça aberta. Então ele aceita um serviço ali, uma metodologia que a gente já leva do Instituto, no caso. Legal. Então tá bom. Olha, eu já vi muita dificuldade, viu, gente? Assim, só que eu relato para vocês a dificuldade do tempo meu de Emater e relato a dificuldade do tempo de Projeto Soma. Muitos produtores questionando mesmo essa questão de local de retirada de terra e questionando a realização da coleta de solo todos os anos. São os principais pontos que a gente tem que bater. Os principais pontos que a gente tem dificuldade com os produtores. Né? Porque, primeiro, eles não querem retirar terra todos os anos. Acha que o ano de adubação de crescimento baixo, ano de produção baixa, pode fazer a adubação do ano de alta pela metade. Tá? Não faz corretivos e faz a metade da adubação do ano de alta. Essa é a primeira reflexão. E com relação ao local de adubação, muitos produtores questionavam, mas por que eu tenho que tirar de dentro se eu adubo de fora? Adubo no lugar errado. Tem que tirar de dentro e colocar o adubo de dentro. Sabe como que eu respondia para eles? Como que eu mostrava para eles e como eu orientava os meninos a mostrar para os produtores qual é o local correto? Os produtores colocando a mão na terra e observando a diferença de temperatura, diferença de compactação, diferença de umidade e presença de raízes. Com 3, 4 avaliações no ponto, consegue fazer o entendimento de qual o ponto mais adequado para fazer todo esse trabalho. Percepção simples, variação de toque, só tocar.
Tá? Mais alguma pergunta, gente? Então, se vocês não têm mais perguntas, eu estou encerrando a gravação e nós estamos parando a aula por aqui.